Atmosfera terrestre. Olá, aqui quem está falando é a professora Cristina. Hoje nós vamos estudar a atmosfera terrestre. A pergunta que a gente deve fazer, ou seja, vamos usar a reflexão, é: será que haveria vida na Terra se não existisse atmosfera? Qual a importância dessa camada gasosa para nós, tá? E como seria a nossa vida se ela não existisse? Já pararam para pensar? Então, essa camada de gases que envolve a Terra chama-se atmosfera. Ela contém os gases, principalmente o oxigênio, que todos os seres vivos precisam. E também outros gases, como o gás carbônico, que as bactérias utilizam para obter na respiração e assim por diante. Bom, qual é a composição da atmosfera? Vocês saberiam dizer? Ah, muito bem. Ela é formada de gás nitrogênio na proporção de 78%. O que significa dizer isso? Significa que se a gente pegar uma amostra da atmosfera, para cada 100 moléculas de gases, 78 moléculas são de nitrogênio. E oxigênio nós temos um percentual de 20%, 20,95%, 21% aproximadamente. Então significa dizer isso também. A cada 100 moléculas de gases, que é uma amostra que a gente possa tirar da atmosfera, nós temos apenas 20 moléculas de oxigênio. Gás carbônico menos ainda, 0,03, ou seja, apenas 3 moléculas, e o restante é os gases nobres, 0,9%, que é o argônio, o criptônio, o xenônio e assim por diante. E o hélio, né? Que é aquele gás que a gente coloca dentro das bolas e se você largar, ela sobe toda a vida, tá? Bom, essa é a composição da atmosfera, além do vapor d'água. Muito bem. Bom, a atmosfera, ela está dividida em 5 camadas, tá? Primeira camada, troposfera. Segunda camada, estratosfera. Terceira, mesosfera. Quarta, termosfera. E a última, a exosfera. Bom, vamos estudar agora a primeira camada, que é a troposfera. É a camada de gás que está mais próxima da superfície terrestre. Nela contém a maior concentração de gases, principalmente o oxigênio. Bom, também tem água na forma de vapor. Por isso que os fenômenos meteorológicos, ok? Ocorrem nessa camada, tá? Chuvas, ventos, granizo, neve e formação de nuvens e assim por diante, ok? Bom, a troposfera, ela atinge cerca de 12 a 17 quilômetros de altitude, se a gente contar a partir da linha do Equador, lógico. A linha do Equador, lembra que é aquele círculo imaginário, aquela linha imaginária que divide a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Muito bem. Depois da troposfera, nós temos a estratosfera. Bom, ela começa quando termina a troposfera e vai até uma altitude mais ou menos de 50 a 60 quilômetros, ok? E é importante salientar que nessa camada tem pouco oxigênio e poucos gases e não há quase vapor d'água, por isso que não há formação de nuvens, nem ventos e nada, e nem nenhum fenômeno desse que poderia caracterizar, ok? Bom, além disso, é importante salientar que na estratosfera nós temos a camada de ozônio. Lembram disso que nós estudamos no ano passado? Essa camada é uma camada de oxigênio, tá? E essas moléculas de oxigênio formam uma barreira, evitando que os raios ultravioletas, que são cancerígenos, atinjam a Terra, certo? Só que vocês já devem ter ouvido falar que está acontecendo um buraco na camada, ou seja, ali os raios estão atravessando. Isso é devido aos poluentes e principalmente a um gás que é utilizado muito na fabricação de eletrodomésticos, na fabricação de aerosóis e de principalmente refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado. Olha que perigo. Mas
o mundo inteiro, lógico, se sensibilizou, sabe do perigo que é para a humanidade, então eles assinaram um protocolo, que chama de Protocolo de Montreal, que é um acordo internacional que visa justamente eliminar progressivamente o uso dessa substância destrutiva, tá? Lógico, é óbvio que isso teria que ser tomado a tempo, certo? Bom, aí depois da estratosfera nós temos as outras 3 últimas camadas, que é a mesosfera, que vai na faixa, situa-se na faixa entre 50 e 80 quilômetros aproximadamente, desde a superfície terrestre, e é uma camada extremamente fria. A outra é a termosfera, que começa onde termina a mesosfera e vai até 500 quilômetros a partir da superfície terrestre. É a altitude que ela chega. Muito bem. Apresenta uma temperatura altíssima, porque os raros gases que a gente viu, gases nobres, absorvem muito a radiação solar. Então, nela, a temperatura é muito alta. E caracteriza-se ainda por uma quantidade de íons, ou seja, ela tem facilidade de transmitir eletricidade, tá? Muito bem. E por último, nós temos a mesosfera, tá? Então, nós temos a gente falou da mesosfera, nós temos depois a termosfera e, por último, a exosfera, tá? É na exosfera que tem muita facilidade de quê? Da transmissão de eletricidade, ok? Bom, então aí nós temos as 5 camadas, certo? São 5 camadas que a atmosfera apresenta e a gente observa o seguinte, que a espessura da atmosfera é de aproximadamente 1000 quilômetros, ok? Então nós temos aí, e à medida que a gente se distancia da superfície terrestre, o ar vai se tornando rarefeito. O que é rarefeito? Com menos molécula de gás, até chegar na Lua, que vocês sabem que não tem ar, tá? Então, à medida que a gente se afasta do planeta Terra, vai o quê? Diminuindo a camada de atmosfera até chegar a um ponto que não há mais gás, tá? Não há mais essa camada, não há mais atmosfera. Então, veja a importância da atmosfera, tá? Muito bem. Uma coisa importante, a última camada que a gente viu, que é a camada a exosfera, nós temos ali uma região que é chamada de ionosfera, tá? Que são refletidas as ondas de rádio, permitindo o envio e a recepção de notícias para o mundo inteiro. Veja, a última camada da atmosfera é a exosfera, que alcança cerca de 1000 quilômetros de altitude, tá? É chamada também de camada hidrogenada, tá? Porque nela predomina o hidrogênio, tá? Bom, é uma camada muito quente durante o dia e muito fria durante a noite, tá? Então, o importante é você ter a noção que cada camada tem sua característica, tá? Tem sua concentração de gases, tem sua temperatura e pressão própria, tá? E que é importantíssimo para a sobrevivência dos seres vivos. Por isso nós temos uma grande biodiversidade, porque graças a essa camada que fornece oxigênio, que fornece outros elementos que são importantes para manter toda essa forma de vida que tem o planeta Terra, ok? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Vocês façam os exercícios do material de complementação e até mais. Até o nosso novo vídeo, que a gente vai estudar mais alguma coisa adiante, tá ok? Continue estudando e perseverando. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus.